Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 19 de julho, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que se faça cumprir o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. O Evangelho de hoje nos traz uma página triste, porque nos fala que os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. É algo assim de não se acreditar. Para chegar a esse ponto, eles deviam estar muito incomodados com Jesus. Mas por que eles chegaram a esse ponto? Claro, a explicação mais simples é que eles fecharam o coração à novidade que era Jesus e a sua pregação. Mas podemos entender um pouco mais sobre essa rejeição. Por que os fariseus não gostavam de Jesus? O povo de Deus estava vivendo um tempo de muita turbulência, muita coisa preocupante estava acontecendo e trazendo mal-estar e insegurança às pessoas. A maior parte do povo da Galileia era de agricultores e eles estavam com a corda no pescoço por causa dos impostos que deviam pagar para Herodes e os romanos. Os romanos que dominavam a Judéia e a Samaria eram pagãos e suas legiões esmagavam qualquer manifestação de revolta. As elites da capital e os grandes proprietários de terra controlavam o templo de Jerusalém. Tudo isso criava muita insegurança no meio do povo. E os fariseus, uma espécie de irmandade ou de partido, era o grupo mais próximo da população. No seu quadro havia muitos mestres da lei, gente que estudava as escrituras. Eles não eram alinhados com os romanos, como os saduceus do templo. Eles eram defensores fervorosos da exata observância da lei de Moisés. A segurança para eles estava em praticar fielmente todos os preceitos escritos e orais que regulavam a vida do judeu. É possível que a mensagem de Jesus criasse muita insegurança para eles, pois Jesus liberava o povo daquele rigorismo que eles pregavam. Jesus considerava aquele apego à letra da lei um desvio da religião, acabando por excluir as pessoas e deixar de lado a caridade e a misericórdia, que são o centro da lei. Além disso, Jesus apontava muitas falhas nos fariseus: o exibicionismo na oração, a busca de privilégios
e de prestígio, a falta de autenticidade, ou seja, ensinavam, mas não praticavam. No fundo, Jesus, como uma nova liderança ouvida pelo povo, ameaçava a posição de liderança deles e sua influência nas comunidades. Por tudo isso, os fariseus viram em Jesus uma grande ameaça e decidiram matá-lo. Claro que não chegaram de repente a essa decisão de eliminar Jesus. A oposição foi crescendo devagar. Vemos isso nas páginas dos evangelhos. A mensagem de Jesus pedia conversão, pedia mudança de vida, e eles não queriam saber disso. Eles permaneceram de coração fechado. Aos poucos, a incompreensão, a impaciência, o mal-estar vão se convertendo em rancor, em ódio e, por fim, na decisão de eliminação do profeta Jesus. Essa é uma coisa para a gente pensar. Se a pregação do Evangelho não encontra um terreno bom no seu coração, e você vai se permitindo que cresça a indiferença, as dúvidas que se transformam em críticas. Afinal, aos poucos, vai se formando um muro, uma barreira entre você e Jesus, entre você e os irmãos. E isso acaba por afastar você definitivamente da boa notícia, que é o Evangelho de Jesus. O resultado dessa decisão de matar Jesus, lemos hoje no Evangelho, é que Jesus retirou-se dali. De fato, percebemos no Evangelho que, a partir de certo momento do ministério de Jesus, diminuem as suas aparições públicas e também o afluxo de grandes multidões. Jesus continua curando muita gente, mas recomenda que não mencione o seu nome, que não digam quem foi. Jesus procura ser mais discreto nesse clima da perseguição. Assim, o evangelista aplica-lhe o que o profeta Isaías escrevera sobre a misteriosa figura do servo de Deus. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega. O servo de Deus, descrito, é alguém manso, alguém discreto e humilde. Não enfrenta com violência os seus opositores, não sai ameaçando, arrebentando, agredindo tudo e todos. Foi essa a atitude de Jesus frente à perseguição contra a sua pessoa. O medo não o paralisou, mas ele agiu sempre com prudência e humildade. O Evangelho tem páginas maravilhosas. Aliás, todas são maravilhosas, mas em algumas aparece claramente a oposição e a perseguição contra Jesus. A grande perseguição dos dias da paixão foi construída aos poucos, com atitudes de boicote, com críticas, com insinuações maldosas e decisões homicidas, como a que lemos hoje nesta parte do Evangelho. Sempre que os cristãos e a igreja se comportam profeticamente, movidos
pela liberdade do Espírito Santo, colhem sofrimento e perseguição. Na verdade, quem vive o Evangelho sai da normalidade, deslegitima privilégios e acaba suscitando oposição. Assim, é bom você se policiar. O Evangelho é fermento de um mundo novo. Não é a cobertura do bolo desse mundo de mentiras e de maldades.